Bom dia! Há uma história sobre um velho que plantava tâmaras. E alguém observando aquele velho plantando tâmaras disse: Por que o senhor está plantando tâmaras se o senhor não vai colher essas tâmaras? E aquele velhinho olhou para aquela pessoa e disse: Pois é, outras pessoas plantaram tâmaras para mim. Eu estou fazendo o mesmo. Estou plantando para as outras pessoas que virão. Essa é a ética da responsabilidade. Porque numa sociedade que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão buscando resultados muito rápidos, o que muitas pessoas imaginam é que nós temos que fazer o suficiente para que a gente conquiste os objetivos, sem pensar no outro. E se a gente for usar essa simbologia da tâmara, que eu acredito que muitos não sabem, mas é uma fruta lá do Oriente Médio, norte da África, e que tem uma peculiaridade. Quando você planta a tâmara, normalmente você não colhe essa tâmara, porque é uma fruta que demora muito tempo para produzir. É como se fosse aquela história também do bambu chinês, não é? Onde as raízes do bambu ficam subterrâneas e as pessoas não percebem, às vezes 4, 5, 6 anos, e aquele bambu não sobe e as pessoas não enxergam que por baixo da terra há uma estrutura enorme de raízes, e quando aquele bambu sobe, ele sobe com uma força imensa. Muitas coisas da nossa vida, elas não podem ter um resultado muito rápido, porque isso, de certa forma, vai trazer uma certa fragilidade. Por exemplo, um professor, ele ensina seus alunos, ele lança uma semente, mas aquela semente pode demorar 10, 15, 20 anos. Nunca você vai conseguir evidenciar resultados observáveis da aprendizagem daquele aluno, porque essa semente, ela não está ligada apenas à cognição, aquilo que ele vai usar numa prova, porque ele vai decorar. Não, mas essa semente está ligada à subjetividade dele, à emoção, às memórias, às sensações, aos sentimentos. E isso é um processo que demora muito tempo para acontecer. Mesmo na psicanálise, que é o objetivo desse vídeo, falar sobre a subjetividade humana, as transformações que vão ocorrendo dentro das pessoas. Às vezes as pessoas buscam uma terapia, elas buscam resultados bem rápidos, porque nós vivemos num mundo que nós temos que ter resultados. Nós somos cobrados por resultados a cada momento. E a psicanálise, ela vai ensinar que essas mudanças, esses resultados, eles só podem ser obtidos num período, num processo que às vezes pode ser curto, mas quase sempre é longo, porque exige um trabalho, uma elaboração de diversas situações que o indivíduo ele vive desde a infância, passando pela adolescência, alcançando a idade adulta e, em muitos casos, até mesmo na velhice. E nós nunca estamos prontos, nós nunca vamos estar prontos, não é? O Jung mesmo, né? O Carl Jung, ele vai dizer que nós temos um processo chamado de individuação. E esse processo de individuação é um processo que se estende até o final da nossa vida. E sempre nós temos que buscar essas elaborações, porque nós não somos pessoas tão simples como muitas vezes querem nos pintar. O ser humano é um ser complexo. Ele é formado de racionalidade, de sentimento, de subjetividade e também simbólico. O ser humano é muito simbólico. Por isso que muitas vezes eu uso a espiritualidade, símbolos religiosos para falar sobre a subjetividade. Porque as pessoas, né, elas precisam dos símbolos para poder elaborar
melhor a sua vida, as suas relações, os seus conflitos. E para que isso possa acontecer, nós temos que nos utilizar de muitas ferramentas. Então, a psicanálise, ela, claro, ela vai se utilizar das ferramentas que o Freud, né, que foi assim aquele que sistematizou a psicanálise, ele deixou para que a gente pudesse trabalhar com as pessoas no sentido da análise dos sonhos, da interpretação das falas, do manejo, né, dessas interpretações no dia a dia da terapia. Mas nós também podemos nos utilizar de muitas outras ferramentas que estão à nossa disposição. Eu, por exemplo, gosto muito de me utilizar da filosofia, sou professor de história e assim, não tem como eu dissociar a minha prática de psicanálise das questões da história, porque quando nós estamos dentro de um período histórico, nós de certa forma elaboramos tudo o que acontece a partir de tudo que está ao nosso redor. As estruturas econômicas, sociais, políticas, todas elas influenciam a nossa subjetividade. E não tem como, ao eu fazer uma análise, eu não levar em consideração os fatores históricos que determinam muitas vezes os nossos comportamentos. Por isso que a psicanálise, ela tem que se valer de toda uma ferramenta que pode dar essa amplidão aí para a gente poder trabalhar com as pessoas de maneira a gente não também minimizar algumas questões, como se a gente fosse analisar a pessoa apenas a partir de uma lente, né? Tudo ela está ligado ao complexo de Édipo, tudo está ligado a uma repressão que a pessoa viveu, a um trauma que aconteceu na infância. Isso pode ser uma situação que pode ocorrer, mas nem sempre vai ser isso. Pode ter fatores econômicos, sociais, que a pessoa viveu e que emperrou a vida da pessoa e que impediu a pessoa de progredir, e não necessariamente um trauma que impede a pessoa de vivenciar uma situação. Então as coisas estão todas interligadas. E aí entra também o pensamento de um autor que eu admiro e gosto muito de ler, que é o Edgar Morin, que ele fala muito sobre o pensamento complexo, que é aquele pensamento que não é complicado, né? O complexo não está ligado a algo difícil. O complexo é algo que está como se enredado, como se fosse uma grande rede onde tudo está interligado. Então o Morin vai dizer, olha, os conhecimentos, eles não estão isolados. Na verdade, e aí ele vai falar muito sobre educação, no sentido de que a educação, muitas vezes a gente começa a ensinar só a história, e a gente não ensina que a história está ligada à matemática, que está ligada à língua portuguesa, que está ligada à filosofia. A gente ensina de uma forma limitada, e a pessoa tem a partir daí uma visão limitada das coisas. E quando a gente ensina que tudo está interligado, você tem uma visão ampla do que realmente é a vida. E é essa a minha proposta como psicanalista, de trazer uma psicanálise que ela ligue todos os fatos, né? Que ela te ligue à religiosidade, à espiritualidade, que ela te mostre um pouco da filosofia e como a filosofia é importante no nosso dia a dia, e que ela te mostre através da arte, da música, da sensibilidade, como a gente pode ampliar o nosso pensamento. Não ficar só acreditando que existe uma solução. As soluções podem vir de muitos lugares, de muitos modos da gente entender e viver o mundo. Então eu te convido a conhecer esse pensamento complexo, né? Esse pensamento sistêmico, essa maneira nova de ver o mundo de uma forma mais ampla, sem se fechar, sem ver apenas através de uma lente, mas de ampliar essa visão, enxergar o mundo de uma maneira mais rica.